Sejam bem-vindos para mais uma entrevista da editora PUC-Rio com seus autores. Hoje temos o prazer de receber Luiz Camilo Osório, autor do livro Gestos Curatoriais do Champ-Morro, vencedor da categoria Filosofia do Prêmio Jabuti Acadêmico 2026. O que despertou sua vontade de atuar na área curatorial? Olha, esses caminhos, né, que a gente vai trilhando, tem muito de acaso neles, né? Eu me formei em Economia aqui na PUC, né, em 1985, e fui para a Inglaterra e fiz um diploma em História da Arte. Voltei para cá, como o que me interessava, né, era arte contemporânea. Eu percebi que as questões eram mais ligadas à filosofia e à estética, à filosofia da arte, do que propriamente à história. E vim fazer o mestrado e o doutorado. E logo me aproximei de alguns artistas assim, da minha geração, isso já no finalzinho dos anos 80, entrei no mestrado aqui em 89. E aí os artistas te convidam, né, você está ali começando a escrever sobre arte e tal, para você escrever. Eu fiz a minha dissertação de mestrado e muito, né, nesse contexto da relação com os artistas e com a minha dissertação de mestrado, eu fiz uma curadoria, uma exposição, que por acaso estava inaugurando a sala do século XXI do Museu Nacional de Belas Artes, lá no centro. Era uma exposição que tinha um título muito acadêmico, filosófico, chamado Gravidade e Aparência. E depois fiz uma outra, em seguida, chamada Matéria e Forma, também dois temas muito vinculados à coisa da filosofia. Então a curadoria nasceu um pouco desse meu trabalho na filosofia, na academia, com arte contemporânea, e justamente, né, sentindo a necessidade de atuar mais diretamente no campo da arte. Não ficar só, né, nessa torre de marfim, digamos assim, né, da reflexão filosófica e mais diretamente lidar com as obras, com os artistas, com os textos críticos. E em seguida fui convidado para, no comecinho dos anos 90, para responder pela crítica de arte do jornal O Globo. Aí atuei como crítico de arte também, porque o crítico do Globo saiu para ser curador do Museu de Arte Moderna, e me indicou, e o editor me procurou, e eu fui ser crítico do Globo, apesar de não ser jornalista. E foi um outro desafio. Então, a atuação como crítico, a atuação como curador, são duas atuações mais diretamente vinculadas ao campo da arte, ao mundo da arte, mas que remetem ao meu trabalho, né, na filosofia, na academia, né, com esse teor mais, digamos assim, reflexivo, distanciado, que está ali, né, quando você está diretamente fazendo a crítica, que é um texto mais rápido, mais direto, ou a curadoria que você tem que negociar milhões de detalhes, desde a composição das obras, a relação com o museu, a relação com o público, enfim, o financiamento. É uma atividade que tem muitas ramificações, né? E depois isso foi ganhando mais corpo, ganhando mais densidade, comecei a atuar mais diretamente, né, com instituições, né, e assim foi. Mas sempre, isso eu acho que é um dado importante, eu quis manter, né, o meu lugar, digamos assim, de origem, que é na universidade, que é na academia, que é aqui na PUC, né, e a minha atuação, né, como crítico ou como curador. Mas o lugar na universidade, quando eu preencho na formulário de hotel, eu ponho professor, não ponho curador. Assim, onde eu me sinto em casa, né, é na universidade, é na PUC, é na academia.
A ideia do livro nasceu de alguma experiência concreta sua, alguma exposição ou decisão que te fez parar para pensar filosoficamente sobre o que estava fazendo? Como eu disse na primeira para a primeira pergunta, né, essa atividade curatorial e a atividade crítica, elas caminharam sempre em paralelo, né? Eu, durante praticamente 10 anos, eu trabalhei como crítico de arte no Globo e no Jornal do Brasil. E nesse período, que vai de meados dos anos 90 a meados dos anos 2000, eu não fiz curadoria, praticamente. Fiz uma ou outra coisa assim, muito pontual, fora do Rio, né? Porque eu achava que era incompatível, né, sendo crítico de um jornal, ficar fazendo curadoria, né? Não ia escrever sobre as minhas exposições, ia ser uma coisa, né, eticamente, digamos, delicada, essa combinação das duas. Então eu fiquei um tempo sem fazer curadoria e atuando como crítico e percebendo o quanto a atividade crítica, principalmente essa crítica, né, mais convencional, jornalística, estava se esvaziando. Os jornais estavam mudando muito, né? A internet estava avançando e o espaço reflexivo, né, ligado às mídias cotidianas também estava, né, esmorecendo. O jornal era muito mais um espaço de divulgação do que de reflexão. E a crítica foi perdendo um pouco, né, força, espaço. A minha atuação como crítico, fazendo uma crítica, né, digamos, mais ensaística, mais ligada à universidade, à produção de textos para catálogos, né, a convites de determinados artistas com os quais eu tenho afinidade, com os quais o convite faria sentido, né, a produção de um texto. Isso eu continuei fazendo, isso eu continuo fazendo. Mas aquela crítica mais militante, né, da imprensa, isso foi, né, se estreitando. Eu parei, né, em 2006, 2007 eu parei com isso, né, e comecei a discutir, né, a partir daí essa relação entre a atividade crítica e a atividade curatorial, né, e fiquei um tempo como curador do Museu de Arte Moderna, né, aqui do Rio, de 2009 a 2015, trabalhando na PUC, né, a PUC me concedeu essa possibilidade de ficar, né, trabalhando lá e aqui, né? E aí essa atividade curatorial, ela nos últimos 15 anos cresceu muito, né? Não só no campo das artes, mas em tudo. Você tem curador de sapatos, você tem curador de vinhos, você tem curador de roupas, você tem curador de tudo, né? Aquele que faz determinadas escolhas, né, e pensa, né, determinadas tendências e tal. E ao mesmo tempo que a curadoria crescia muito, né, como uma atividade que está aí disseminada, uma reflexão mais detida e cuidadosa do porquê que a curadoria passou a existir no campo da arte e ganhou mais e mais espaço e mais protagonismo, né? Inclusive, né, há toda uma discussão nos últimos 30 anos como se os curadores tivessem ocupado o lugar dos artistas, a curadoria como uma experiência ela própria estética ou poética. E isso começou a gerar, né, uma série de interrogações, uma série de debates, né, não polêmicas, em que a curadoria estava com uma dimensão inflacionada, ocupando um espaço que não era devido a ela. E eu comecei a escrever um pouco sobre isso, né? E também comecei a perceber que no campo da filosofia, também alguns filósofos usavam a atividade curatorial para desdobrar o seu trabalho, né, de pensamento sobre o contemporâneo. Então, né, dando 3 exemplos de filósofos com os quais eu trabalhei por conta, né, do modo como eles começaram a atuar também como curadores, né? Ou pelo menos experimentaram essa atividade como uma extensão, né, do seu pensamento,
né, como um exercício reflexivo para pensar questões, né, nesse campo aí, de pôr em cena uma exposição. O Jean-François Lyotard, né, o Didier Obermann e o Bruno Latour, né, cada um por razões distintas, um para pensar tecnologia, um para pensar imagem, o outro para pensar a questão, né, do negacionismo ambiental e como que a experiência sensível da arte pode contribuir para, né, revelar um pouco os impasses né, as evidências que marcam a nossa crise ecológica e o negacionismo que está por trás também dessa crise ecológica, a questão da imagem, como trabalhar a imagem, a memória, e como pensar as novas tecnologias no espaço expositivo, na produção também de imagem, de conhecimento, essa mediação da tecnologia do ponto de vista da nossa experiência sensível. Tudo isso são questões que esses autores estavam trabalhando no campo da filosofia e que levaram para o campo das montagens, né, da experiência curatorial. E pensando também as montagens e a experiência curatorial como um espaço, né, de produção de conhecimento, um conhecimento sensível, um conhecimento que lida né, com documentos, com obras, com registros os mais variados, e você propõe uma narrativa, propõe, né, uma questão que se desdobra, né, nessa espacialização da exposição, né? E, né, pensando sobre esses autores, trabalhando com esses autores, eu me deparei aí com esses dois não curadores, mas que fizeram, né, da curadoria uma possibilidade efetiva, ou um gesto efetivo nas suas próprias trajetórias, que é o Marcel Duchamp, né, como um artista que pensou a curadoria para avançar, né, com uma obra experimental, e o André Malraux, que criou, né, uma ideia de um museu imaginário que é ligada a uma produção, né, editorial, em que ele junta, através de reproduções fotográficas, obras de variadas geografias, de variados contextos culturais, e pensa, né, o entrelaçamento delas a partir de um texto também, né, que tem algo de um texto de um historiador da arte autodidata, de um escritor, né, de alguém que via nas obras de arte, via nesse espaço do museu um lugar de reflexão sobre as condições da sua época, as condições culturais, as condições artísticas, as condições filosóficas, as condições políticas da sua época. E esses dois autores me pareciam, né, estarem ali informando esse campo curatorial, na origem dessa atividade curatorial, pensada seja na sua dimensão criativa, na sua dimensão poética, seja na sua dimensão cultural, na sua dimensão pedagógica, na sua dimensão política. Então, seja um museu portátil, seja um museu imaginário, me pareciam, né, interessantes para pensar a genealogia do gesto curatorial, para pensar a natureza desse gesto. E, portanto, né, discutir, né, o que cabe, né, e quais os limites da curadoria. Qual foi o momento exato em que você percebeu que Duchamp e Malraux, dois nomes com projetos tão diferentes entre si, tinham uma conversa em comum? Essa é uma boa pergunta. Isso foi acontecendo. Até porque, no processo até, né, da edição do livro, me foi perguntado se eu não queria fazer dois livros separados. Um sobre o Malraux e um sobre o Duchamp. E eu disse que não queria fazer dois livros separados. Que me interessava o Duchamp perto do Malraux e o Malraux perto do Duchamp. Por quê? Porque eu acho que eles são muito diferentes entre si, e a diferença deles, elas se somam
para pensar justamente as possibilidades do gesto curatorial. No caso do Duchamp, essa relação entre curadoria e experimentação, entre curadoria e um projeto artístico criativo. E o quanto, né, o Duchamp, que é um artista que ao longo do século XX criou, né, uma possibilidade de arte que não estava dada de antemão, os ready-mades do Duchamp, em que ele desloca objetos cotidianos para o espaço da arte, né, não eram, né, até isso, né, vir a ser arte, não eram arte. E como fazer para mostrar um objeto qualquer nesse espaço da arte? E grande parte, né, do processo de legitimação dos ready-mades enquanto arte se deram através das experimentações que ele foi fazendo nas várias montagens que ele produziu, em que ele foi introduzindo os ready-mades, para aquilo poder ser visto, né, pensando na fonte, que é aquele mictório, né, não apenas como um mictório que está perdido dentro de um museu, mas como uma possibilidade de arte para além daquela condição funcional do mictório. Como que ele foi criando, né, possibilidades para as coisas serem vistas de uma maneira que não estavam dadas de antemão, né? Então, isso tem a ver com essa potência, né, da montagem, das relações que se produzem, né, numa montagem, que é, né, o básico de uma curadoria, você pensar a relação entre as obras, como que isso abre possibilidade de leitura, até de uma maneira radical, no caso do Duchamp, de uma coisa que era uma coisa e passa a ser outra. Ou pelo menos era uma coisa e passa a ser outra também. Não deixa de ser um mictório, mas passa a ser uma possibilidade de arte, né? E isso, né, vem com esse trabalho de ir criando condições expositivas para aquilo poder ser visto como, né? E o Malraux, né, que é uma figura, né, mais polêmica, né, no sentido de ter sido um contrabandista de arte, né, do Oriente, um militante da causa da República na Guerra Civil Espanhola, um resistente durante a ocupação nazista na França, um homem, né, da luta, um homem do mundo, mundano, né, que depois virou ministro, né, da cultura do De Gaulle, tem todo um pensamento sobre, né, patrimônio, sobre museus, e começou, né, por interesse próprio, a pensar esse lugar da arte e esse museu imaginário como um lugar pedagógico fundamental ali no imediato pós-Segunda Guerra para, né, redemocratizar a sensibilidade europeia, que tinha sido completamente, né, massacrada pelos regimes totalitários, sejam o nazismo, seja o stalinismo, né, seja o fascismo. Então, ele começa a lidar justamente com aquela arte que era tida como degenerada, né, e começa a pensar essa arte em composição com outros momentos históricos como a possibilidade justamente de uma ressensibilização, né, da cidadania cultural europeia, que estava completamente, digamos assim, oprimida, né? Então, esse trabalho pedagógico, esse trabalho político, esse trabalho experimental, um está do lado do outro, né, me parece importante, porque não dá para pensar essa dimensão pedagógica e política do Malraux sem pensar a dimensão experimental do olhar que o Duchamp provoca. Então, como que ambos trabalham, né, o público para que ele tenha liberdade de experimentar através da sua própria percepção e imaginar outras possibilidades de mundo, outras possibilidades de sociedade para além daquela que está dada, né? E eu acho que esse é o papel da arte, esse é o papel da curadoria. Então foi aí que comecei a trabalhar essa combinação dos dois. E aí tem um filósofo que eu já mencionei, que é o Lyotard,
E o Lyotard é um autor que também pensou os dois. Pensou o Duchamp, escreveu um livro sobre Duchamp, pensou o Malraux, escreveu um livro, uma biografia completamente peculiar e singular sobre o Malraux, que é uma grande personagem, e me foi uma espécie de pista, de dica, né, para eu trabalhá-los também nessa composição. E alguns outros livros que também traziam os dois juntos. O Walter Benjamin, que é um outro filósofo que acaba também convivendo nesse mesmo contexto, tanto com Duchamp quanto com Malraux, episodicamente, e trazia essa possibilidade de costura entre os dois. Então isso foi crescendo, e foi quando eu tive, né, uma licença sabática para fazer o pós-doc que eu comecei de fato a produzir esse livro em 23. No livro você escreve, abre aspas, o que mais me interessa na atividade curatorial é fazer das relações entre as obras uma experiência afetiva e uma prática de pensamento e de crítica, fecha aspas. Quais são as inquietações contemporâneas da atividade curatorial? Eu acho que são algumas, né? Uma delas é como pensar a curadoria, como pensar a arte, como pensar um museu com uma captura tão violenta do mercado, né? Que é, né, o mercado aquilo que produz um valor quase que absoluto, né? Em que as pessoas muitas vezes abrem mão da sua própria experiência subjetiva, né, de gostar de uma obra porque o mercado já disse, né, que aquela obra vale X ou Y. Se vale Y e vale muito, né, eu tenho que, de certa maneira, me orientar por esse valor, né, que é um valor objetivo, sabendo que a experiência estética é sempre uma experiência subjetiva, mas é uma experiência subjetiva que busca o compartilhamento. Então, eu acho que trabalhar, né, para além dessa hegemonia do mercado, pensar outras formas de arte, outras formas de relação que não são apenas mediadas pelo mercado, desinflar o mercado desse papel tão hegemônico que ele tem, eu acho que é um dos compromissos das curadorias. É óbvio que as curadorias estão inseridas no mundo da arte e, portanto, elas estão sempre inseridas também dentro do contexto do mercado, né? Mas como buscar brechas, como buscar linhas de fuga dentro dessa marra tão robusta que é o mercado, né? Então, acho que esse é um desafio para as curadorias. É um desafio para convidar as pessoas para lidarem com a arte de uma maneira mais singular, mais própria, mais vinculada aos seus próprios interesses pessoais, ao seu modo de estar no mundo. E eu acho que isso é que é o grande desafio, né, de uma curadoria. Convidar as pessoas a pensarem e sentirem por conta própria. A exposição ser esse convite, né, para despertar, digamos assim, uma atenção mais detida. A gente está o tempo inteiro, isso é um outro ponto, né, que tem a ver com o mercado, tem a ver com as novas tecnologias, com a nossa atenção completamente capturada, completamente acelerada. E eu acho que o espaço, né, das curadorias tem que ser um espaço para cuidar da atenção, né? Curadoria e cuidado têm a mesma origem etimológica, e então cuidar um pouco da atenção, deixar a atenção ficar mais esperta, né, mais extensa e mais intensa, ficar mais tempo com as coisas, perder tempo, reparar, né? Eu acho que são compromissos que o encontro com as obras de arte, o encontro com a curadoria deveriam buscar, né? Perdão. E não necessariamente isso é um dado,
né? A gente não tem controle sobre isso, se vai conseguir isso ou não, mas eu acho que é um grande desafio para as curadorias hoje criarem uma temporalidade própria no espaço expositivo, deixarem, né, as pessoas mais à vontade, né, para estarem consigo e com as coisas ao mesmo tempo, né? E um outro elemento que eu acho que também é um desafio hoje são as novas tecnologias, né? E como elas muitas vezes, né, nos dispersam, né? Como elas muitas vezes nos tiram do presente, e como que a gente pode, né, nos recolocar nos presentes, não abrindo mão da tecnologia, né, mas requalificando a tecnologia a partir de relações mais presenciais, né, mais vividas com as coisas. Então, acho que é importante para as curadorias e para as exposições trabalharem esse espaço da convivência e essa convivência na presença das obras, na presença do público, o público convivendo entre si e convivendo com obras que não são triviais, que não são carregadas de uma informação imediata. Acho que é também papel das curadorias e papel da arte, né, enfrentar a complexidade, né, disponibilizar-nos para a complexidade e não para a imediatidade, né, ou imediaticidade. As coisas têm o seu tempo, dar tempo para as coisas serem de outro modo e nós sermos também de outro modo. Você destaca em Duchamp a relação entre criação, escolha e deslocamento. Em Malraux, a noção de metamorfose, o confronto de metamorfose viabilizado pelo Museu Imaginário. Como ambos os artistas lidaram com as transformações pelas quais passavam as noções de arte, crítica, exposição e museu entre os anos 1930 e 1960? Bom, no caso do Duchamp, isso vem já, né, do começo do século, né? É um autor cuja trajetória começa ali em 1908, 10, muito ligado aos cubistas e às vanguardas, né, gloriosas na França do começo do século XX. E com a Primeira Guerra ele vai para os Estados Unidos. Isso é um primeiro deslocamento importante para o Duchamp, né? E lá ele percebe uma sociedade diferente da sociedade europeia, né? Uma sociedade muito mais vitalista, né? Industriosa, empreendedora, digamos assim. E isso, muito mais capitalista, né? E isso faz com que ele repense também o seu trabalho, né? E o ready-made, né, que é essas obras que ele desloca, por exemplo, a princípio ele tem a dica para isso, né, com a indústria, né, de roupas e com a calça jeans. Porque a calça jeans a pessoa comprava pronta. Você não ia no alfaiate fazer para o seu corpo. Você já comprava a calça pronta. E, né, todo o desenvolvimento, né, da escala produtiva desse capitalismo, né, que estava ali se transformando, né, com o Fordismo e tal, é essa produção em massa, né? E que quebra também com a produção manual, a produção artesanal, né, com o tempo dessa produção, que é tão ligado ao tempo da contemplação, ao tempo da arte, né, mais tradicional. E ele faz um cruzamento aí, né,
E ele repensa a relação entre original e cópia, ele repensa a relação entre originalidade e produção manual, né? E começa a recolocar a arte como coisa mental, como já dizia o Leonardo da Vinci, né? E como que o papel da arte é muito mais o de nos fazer ver as coisas de outras maneiras do que de fazer coisas bem feitas, né? Então a própria noção de fazer muda, né? No caso do Duchamp, o que diz respeito à obra de arte, ele não faz a obra, né? Mas ele faz a obra, né? Porque o deslocar ele faz também, né? E ele faz ver de outra maneira. E eu acho que isso é o grande impulso que ele dá, né, para repensar a arte, o lugar da arte nessa sociedade que se transformava, né, no século XX. E o Malraux, né, que já está pensando aí a história da arte como a história das obras que são fotografáveis, né? E ele está pensando o modo como tanto o museu como os livros ilustrados, eles transformam a relação com as obras. Pensando, por exemplo, né, você pega uma pintura religiosa que estava numa igreja e leva para um museu, você muda esse contexto e muda o tipo de experiência, o modo de ver, né? Tem umas charges, né, quando o Louvre monta suas primeiras exposições, né, que é o primeiro museu público, né, criado ali com a Revolução Francesa. O público mais marcado pela experiência religiosa via um altar no museu e ajoelhava. E, né, não é a forma de lidar com aquela obra no museu, né? E isso começa a mudar, né? Então as pessoas começam a ver de outra maneira as obras. É isso que ele vai chamar de um confronto de metamorfoses. Se pegar, né, uma obra de dentro de um museu, dentro de uma igreja, e levar para um museu, você produz uma metamorfose nessas obras. Se levar um mictório para dentro do museu, você produz uma metamorfose, né, no modo de ver, né, sempre, né, no que diz respeito ao modo como o público vai endereçar essa obra e vai experienciar essa obra. Então, é esse tipo de trabalho que também começa a convocar o curador para pensar as relações que ele vai fazer para provocar metamorfoses, para provocar esse tipo de imaginação criativa, produtiva, que não vê as coisas como ele já sabe, mas que quer ver as coisas de outra maneira. Então é aí que vem eu acho que o momento desses dois artistas que estão pensando esse espaço do museu como um espaço, digamos assim, de desterritorialização, que você tira as obras dos seus lugares de origem. Tudo bem que a arte moderna toda já é feita visando o museu, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ela visa o museu, mas ela visa também o mundo fora do museu, né? E é justamente esse o trabalho que o museu tem que fazer para, né, manter a potência de metamorfose, e que as coisas não são apenas acomodadas à condição de arte. Elas são arte porque elas nos fazem ver aquela obra como arte, mas porque elas nos fazem ver o mundo em que a gente está de uma outra maneira. Então, esse eu acho que é o trabalho que, de certo modo, eu percebo nesses dois artistas que são, né, que é complementar. O Duchamp, com o que ele chamava, né, das diferenças infrafinas, né, as microdiferenças que são produzidas na percepção, que te faz ver de outra maneira, te faz sentir de outro modo, te faz pensar, né, diferentemente. E
essas metamorfoses, esse confronto de metamorfoses que te leva para outros lugares, né? Então, eu acho que esse é um pouco a combinação aí desses dois. Em uma premiação com mais de 2.000 inscrições, o que, na sua opinião, fez o seu livro se destacar? O tema, a escrita, o timing ou algum outro fator? Olha, eu fiquei surpreso, né? Não é um livro canônico de filosofia, ele estava na área de filosofia, mas eu acho que é o livro de alguém que, ao escrever esse livro, escreveu a partir, né, de toda uma bagagem que vem, né, da leitura de textos filosóficos, né, de um aprendizado, né, filosófico. Portanto, tem ali uma pulsação filosófica, né, no texto e no modo de questionar o gesto curatorial, né, de se perguntar qual o estatuto desse gesto, de onde ele vem, aonde ele está, né. E eu acho que é uma questão que está muito premente, essa questão da curadoria, e que está começando a ser, né, já de alguns anos, discutida. E de um modo geral, a tendência é sempre de fazer uma discussão um pouco da curadoria como parte de um mundo do espetáculo, um mundo do entretenimento, porque a curadoria, de um modo geral, né, tem essa tendência. Mas eu acho que ela não nasce a partir disso e ela não está, né, comprometida com o entretenimento ou com o espetáculo, ou com esse hiperprotagonismo. Ela tem um comprometimento de outra natureza. E essa outra natureza são essas outras preocupações que fizeram a curadoria surgir, que eu acho que motivam o livro e dão a ele uma certa originalidade, né? E eu acho que tem um outro elemento que é sorte, né? Ter um corpo de jurados que leu e gostou, né? Então, fiquei muito feliz, né? Primeiro que escrever um livro é sempre uma atividade muito solitária, ter leitores é o que a gente sempre espera, e eu acho que um prêmio como esse nos ajuda a ter mais leitores, né? Então, fiquei muito feliz. Uma parte relevante da obra é a discussão da separação entre a imagem da obra e a obra em si, entre a fotografia como documento e seu manuseio poético na curadoria. Se você tivesse que escolher uma única imagem para resumir a ideia central do livro, qual seria e por quê? Não pode ser duas, não? Porque aí uma do Duchamp, outra do Malraux. Tudo bem. A do Duchamp certamente é a reprodução que ele faz em 1917 no mictório, porque só fazendo um pequeno resumo, ele manda esse mictório para um salão de arte e é recusado, né? Ele manda em cima de um pedestal, ele vira de ponta cabeça, dá um título, a fonte, assina com o pseudônimo Richard Muth, porque ele, Duchamp, era do comitê de organização desse salão em Nova York em 1917, Salão dos Artistas Independentes. E tem toda uma história de por que ele faz isso, não vou entrar em detalhes, mas foi recusado. E nunca foi exposto, esse primeiro. Mas ele leva para um grande fotógrafo americano chamado Alfred Stieglitz, para ele fotografar essa obra, né, recusada. E ele, junto com duas outras pessoas, eles editavam uma revista assim, bem de vanguarda, chamada Blind Eye. Blind Man. E ele reproduz essa fotografia e escreve um texto que não está assinado em defesa do Richard Muth, né, que era o pseudônimo daquele artista.
Então, essa composição entre a imagem, o texto e a obra original, que nunca foi exposta, eu acho que é parte, né, dessa estratégia do Champiana, em que a imagem reproduzida ali é o que nós temos hoje da obra original. Ela é a original. Tudo o resto, todas as outras que a gente vê no museu são derivações dessa primeira, que nunca foi exposta e não existe, né? E o texto que ele escreve é um texto muito esclarecedor desse projeto do Ready Made para repensar a nossa condição poética, né? Então, eu acho essa imagem, né, muito representativa do gesto curatorial dele de expor, não mais no salão, mas na revista. E essa revista ser, né, o lugar em que ela ganhou o mundo, né? E no caso do Malraux, é uma reprodução que ele põe no livro, né, de uma pintura do Giotto, só que ele põe invertida. Então essa liberdade de botar invertida para fazer ver uma coisa é o que me parece fundamental no gesto curatorial dele, de associar aquela imagem com uma outra que está no livro, ao lado, e que poder inverter, poder pensar o detalhe, poder trabalhar esse arrojamento, né, da edição, da fotografia e do texto, né, é muito peculiar. Então tem também aí um arrojamento de trabalhar essa obra clássica, né, colocando-a também de ponta cabeça, né? Então acho que são as duas imagens, da fonte na revista Blind Man e a do Giotto invertida no Museu Imaginário. Entendi. Muito obrigada. Eu que agradeço. Respostas, pelo seu tempo, e mais uma vez a gente queria te parabenizar pelo prêmio, que com certeza foi resultado de um trabalho muito árduo, muito profundo e uma pesquisa muito intensa, né? Então, parabéns. Obrigado. E muito obrigada pela presença. Eu que agradeço e obrigado pela leitura. Essa foi mais uma entrevista da editora PUC Rio com seus autores. Obrigada por assistirem e até a próxima!